pessoal, meus amigos, estamos aqui de volta, né? Hoje a gente vai continuar com a nossa série sobre o triste fim de Policarpo Quaresma, né? Lembrando que no outro vídeo, no vídeo passado, eu falei sobre a primeira parte do livro, né? É a parte que apresenta os personagens, eu expliquei quem é o Policarpo Quaresma, esse protagonista aí, né? Interessante, mas que só se dá mal, coitado, né? E hoje a gente vai para a segunda parte. Vamos relembrar o que aconteceu na primeira parte? Vamos lá. Policarpo Quaresma é esse cara aí que trabalha no serviço público pro arsenal de guerra. Ele é um cara patriota, né? Metódico, patriota e tal. Tem alguns amigos, mas é um cara assim um pouco reservado. Entre esses amigos ele tem o italiano Corleone, né? Que ele ajudou em um momento muito difícil, ele ficou rico. E depois ele ficou amigo do Corleone e da Olga, filha do Corleone, que é a filhada do Policarpo. Policarpo ele vivia na casa com a irmã dele Adelaide, né? E ele tinha entre os vizinhos dele o general Albernaz, né? E aí, em um dado momento, aí o Policarpo ele veio com propostas assim de valorizar a cultura nacional, procurar músicas nacionais, e aí ele começou a ter aulas de violão com um cara que é um cantor, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Ricardo Coração dos Outros, né, que ele é mal visto porque ele canta violão, né, um cara da periferia. E aí, em dado momento, o Policarpo Quaresma tentou apresentar uma lei aí para os deputados para tornar o tupi-guarani a língua de fato do Brasil, a língua oficial. E aí o pessoal zomba dele, e ele com a cabeça cheia ele escreve lá um requerimento lá no trabalho dele, todo em tupi. E aí isso dá maior problema para o chefe dele, que acaba expulsando ele se sente então um cara diminuído, pisoteado, esmagado, humilhado, e se interna no hospício, no manicômio, lá na Praia da Saudade, né, no Rio de Janeiro. Então, como começa a segunda parte do livro? A segunda parte do livro já começa com ele saindo do manicômio, né? O autor dizendo, não sei se ele se curou, o próprio autor dizendo assim, eu não sei se ele se curou, parecia que sim, porque ele já não estava mais assim absorto nos seus pensamentos e tudo mais. E aí ele continua falando da questão do espírito do manicômio, né? Lembrando que no vídeo que a gente fala lá, que vai estar aqui nos cards, né? No vídeo que a gente fala da vida do autor Lima Barreto, a questão do hospício é muito presente na vida dele. Então por isso talvez que ele dedique várias páginas a essa aura da loucura, né? Ele diz aqui em um momento, olha, na segunda parte, né? Eu saí o major mais triste ainda do que vivera toda a vida. De todas as coisas tristes de ver no mundo, a mais triste é a loucura. É a mais depressora e pungente. Aquela continuação da nossa vida tal e qual, como um desarranjo imperceptível, mas profundo e quase sempre sondável, que a inutiliza inteiramente, faz pensar em alguma coisa mais forte que nós, que nos guia, que nos impede, e em cujas mãos nós somos simples joguetes. Então, é essa impressão que o autor tem. Quer dizer, a gente não sabe se é o autor falando sinceramente ou se é o narrador do livro, tem essa diferença, né? Dizendo algo, né, sobre a loucura, dizendo que a loucura ela parece que é como se fosse uma outra aura, uma entidade controlando o corpo das pessoas, tipo assim, aquilo que parece tão simples pra gente que é cuidar da nossa própria cabeça já não é nosso, alguma coisa está tomando controle, porque a gente age como se fosse brinquedo, né? E aí é uma percepção muito interessante, né? Quando eu li o livro, eu era muito jovem, eu achei essa parte do manicômio uma das assim, um pouco engraçada, porque tinha alguns malucos aqui que eram bem eram descritos de forma meio patética, né? Por exemplo, tem um cara que acha que é o Átila, rei dos Hunos, né? Ele não sabe o que o Átila fez, é um cara que era um pescador. Ele só via falar Átila, 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 Átila. Ele diz, olha gente, eu sou o Átila, tá? Eu matei muita gente. Mas ele não sabe dizer, ele não descreve assim a vida do Átila, porque é um cara que ele não foi à escola, ele não teve essa educação, não sabe o que o Átila fez afinal, só sabe da fama. E aí ele quer ser esse louco que é o Átila, né? Tem um filme que foi feito, a adaptação desse livro, que é o filme que tem o mesmo nome, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, é dos anos 90. O diretor é o Paulo Thiago, né? E o cara que interpretou o Policarpo é o ator Paulo José. Muito bom, ficou muito legal esse filme, eu gostei pra caramba. Inclusive as músicas são maneiras, porque tem um clima assim meio bossa nova, uma coisa assim meio uma modinha, lembra mesmo o tipo de música que o Ricardo, que é o personagem que é do violão, tocaria, né? E essa parte do manicômio é uma parte engraçada no filme, então isso meio que influenciou minha percepção sobre o livro, né? E hoje não, hoje eu já sabendo um pouco da vida do autor, quando eu li essa parte da loucura aqui do manicômio, eu fico um pouco para baixo, né? Porque eu pensando, pô,
Isso daí é bem o Lima Barreto falando, né? Lembrando do como o pai ficou maluco e como ele quase ficou maluco também, né? Então, para a gente ver que um livro é bom a gente reler, né? Porque a gente pode ler o livro com uma certa cabeça em um dado momento e depois, com outra cabeça, você pode ver coisas que você não via antes, né? Tá, vamos lá. Dada essa pequena digressão aqui, olha, mano, como eu tô afiado hoje. Dada essa pequena reflexãozinha aqui, vamos lá para a história da segunda parte. Nessa segunda parte, Policarpo sai do hospício, ele ainda está meio assim, sem vida, sem ânimo e tal, só que ele está menos depressivo. E aí a filhada dele, a Olga, ela aconselha ele a comprar um sítio. Aí o Policarpo, ele, é isso, vou comprar um sítio, vou fazer desse sítio lá um exemplo para o resto do Brasil. Eu vou incentivar a agricultura no Brasil, eu vou fazer tudo que, toda planta aí que é hortaliça, que é comestível e tal, ser plantada lá, e como o terreno brasileiro é o melhor, que tem a terra mais fértil que existe no mundo, vai dar e eu vou conseguir estimular esse exemplo aí para o brasileiro todo, né? Então ele usa o patriotismo dele de novo para ele ir em mais uma empreitada, dessa vez no sítio. Ele vai comprar esse sítio numa cidadezinha fictícia chamada Curuzu, né? E lá em Curuzu ele compra esse sítio, que é o sítio chamado Sossego, né? E é o seguinte, quando ele chega para morar nesse sítio, ele tem que limpar tudo que foi deixado abandonado, né? E é interessante que tem vários momentos aqui que o autor ele vai descrevendo a vizinhança, né, da cidadezinha, a estrada de barro, né? E é interessante que tem um momento que ele fala, ó, tinham duas ruas principais, uma rua se chamava Marechal Deodoro, ex-imperador, e outra rua era Marechal Floriano, ex-imperatriz. Isso é engraçado porque é o seguinte, isso demonstra que quando teve a proclamação da República, mudaram também os nomes das ruas, né? As ruas principais têm que ter nome das autoridades principais do país, imperador, né? E no caso, a imperatriz mandava tanto quanto o imperador? No caso, não. Quem mandava mais era o cara que controlava o gabinete e tal, né? O Brasil ele estava numa experiência meio parlamentarista, peronomútil, né? E por que ele coloca, então, ex-imperatriz quando fala da rua que hoje se chama Marechal Floriano? Talvez é uma forma dele zombar com o Floriano, né? Dizendo que é tipo assim, o Floriano é a imperatriz do Deodoro, né? É a esposa do Deodoro, né? Uma coisa assim. E aí ele vai descrevendo essa cidade, Curuzu, e você vai vendo que lá o pessoal assim, ele vive na pobreza, né? Tem a terra lá, a terra é fértil, tem muita terra, só que o pessoal não planta nada. E eles vivem lá com aquela fome, todo mundo assim, chupado, seco, né? E aí a cidade não cresce, não se desenvolve, está perto do Rio de Janeiro, né? E tem a terra fértil, então por que não se desenvolve, né? Todo momento ele vai descrevendo um pouco isso e vai demonstrando um pouco também assim, da percepção do Policarpo, que ele se questiona mesmo que a gente, por que essa terra não cresce? Por que daqui as coisas não funcionam, né? E o Floriano, né? O Policarpo, nem bem o Policarpo chega, ele já é envolvido em outras futricas aí, em outras fofocas. Chega aqui um coletor chamado Antonino, que ele começa a perguntar dele, o senhor está por dentro da discussão aí da briga política? É uma briga política lá, do pessoal que controla a cidade, entre o senador Guariba é o nome de um macaco, então por aí você vê que ele está zombando aí do senador, e o Dr. Campos, né, que é o cara que controla o partido, né. Eles estão lutando para ver quem vai ser eleito aí, quem vai fechar com o governador e com o presidente, né. E aí esse coletor quer saber de que lado o Floriano tá. E o Floriano fala, não quero me envolver com política, não sei, não vou me envolver com política, só quero trabalhar na terra. Quero trabalhar na terra para produzir os alimentos que vão sustentar o Brasil, né? E aí o Floriano vai se esquivando da política, né? Só que aí o Ricardo Coração dos Outros, ele mora lá, ele tá lá na capital, Rio de Janeiro. Ele resolve visitar o Policarpo, só que ele não tem dinheiro. Ele não tá mais assim dando muitas festas, né? Quem chamava ele para as festas era o Policarpo, né? E aí o que acontece? É interessante, tem um capítulo aqui, logo o segundo capítulo da segunda parte, que o Lima Barreto ele para em alguns momentos para fazer alguns comentários e descrições que tem a ver com muito do painel histórico da época. Por exemplo, ele está falando aqui do segundo capítulo da segunda parte sobre onde mora o Ricardo. O Ricardo mora no subúrbio do Rio de Janeiro. E ele diz assim, os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação de cidade. A topografia, o relevo do local, caprichosamente montuosa, né?
inclui deserto para tal aspecto, mas influíram, porém, os azares das construções. Ele está querendo dizer o seguinte: o terreno é acidentado, né? Tem vários morros, e isso deixa todas as casas amontoadas, mas também isso tem a ver com um pouco dos azares das construções. O que é isso? Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer pode ser imaginado. As casas surgiram como se fossem semeadas ao vento, e conforme as casas, as ruas se fizeram. Ele está falando aqui, meus amigos, das favelas, entendeu? Quer dizer, o Ricardo ele mora numa favela, e a favela ela foi surgir no Rio de Janeiro por causa de um movimento para tornar a cidade mais parecida com as cidades europeias, tipo Paris. Paris é o grande modelo. Então, um dos prefeitos do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos, em um dado momento, ele vai empurrar, né, vai tirar todas aquelas casinhas de pessoas pobres que tinham no centro do Rio, na parte mais plana, e jogar eles lá para os morros, né, que é a parte que ficava lá ao redor da capital mesmo. E aí surgem as favelas. Aqui nesse primeiro momento, não são as favelas que a gente conhece como tal. Ainda são algumas construções lá, assim, perto dos morros, mas não ainda nos morros, certo? Porque esse prefeito, Pereira Paz, vai vir depois do Floriano Peixoto, certo? Vem em outro governo. Mas, como eu disse para vocês, o livro foi escrito em 1911, quando esse prefeito já tinha feito essa proposta aí de limpar o centro da cidade dos pobres. Essa proposta, esse projeto foi conhecido como Bota Abaixo. Botar abaixo as casas do pessoal que era pobre, né? Então, em 1911 já tinha sido feito. Quando o Lima Barreto escreve essa história, ele aproveita esse momentozinho aqui para dar uma alfinetada no Pereira Passos, apesar do Pereira Passos não estar no livro, né? O livro se passa bem antes. E aí, minha gente, o Ricardo, ele tá lá triste e tal, quando chega uma proposta do general Bernays, que é o amigo e vizinho do ex-vizinho do Policarpo, dele tocar no casamento de uma outra filha dele. Ele já tinha casado a Ismênia, só que o marido largou a Ismênia e a Ismênia ficou, né, meio aluada. E aí ele casou uma outra filha, e essa ele diz que casou bem, e aí ele quer uma festona. Chama o Ricardo vai lá, e é interessante porque aqui tem uma parte bacana da gente falar aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas vamos lá, que é o seguinte, para comemorar ele chama uma das filhas lá, Dr. Lemos parece, para cantar uma área, uma, uma cantata, né, italiana e tal, bem ao sabor desse pessoal que queria, né, dizer que era europeu, que gostava da cultura europeia. Aí a menina canta de forma fria, segundo o autor aqui, e aí o pessoal aplaude também de forma fria. Chega o Ricardo fala, vou cantar aqui, vou tocar aqui uma moda de violão. E ele toca lá, e aí do jeito que ele toca, né, até o pessoal lá do fundo, lá do salão, ele se sensibiliza, né, eles gostam, porque é uma coisa nossa. O violão, ele toca uma música que tem a ver com a nossa cultura. E aí o pessoal tudo ovaciona o cara, né, e tal, né, lindo, maravilhoso. Não. E aí o que acontece? Ele aproveita para pedir para o general Bernays um dinheirinho para ele poder visitar o Policarpo, pegar o trem para lá. O general Bernays dá o dinheirinho, ele vai para lá e vai visitar o amigo. Nesse capítulo aqui da festa, é interessante a gente prestar atenção no como os amigos do general Bernays estão conversando. Em vários momentos eles vão aparecer conversando, vai ser capítulo só deles conversando. E eles vão falando assim de a profissão militar melhor que existe, porque a gente está preparado para a guerra, para proteger a pátria. E aí alguém assim que não é militar pergunta, o senhor lutou na Guerra do Paraguai? Eu não, mas eu ouvi falar. E aí, e o senhor estava nessa batalha? Não, eu estava era fulano, eu estava em outro canto. E tipo assim, eles vão falando de guerras, isso o autor critica assim, de forma explícita, eles vão falando bem de guerras e tal, que eles nunca lutaram e que morreram 3.000 pessoas, só que isso tudo não passa no relato deles, né? E é interessante isso, né? Ele dizendo essa questão que existe uma elite militar que ela se diz guerreira, que se diz o top dos tops e que não é tudo isso, né? E quando o Ricardo vai lá para Curuzu, ele é recebido pelo pessoal lá da política, né, municipal, pessoal do Dr. Campos, né? E ele começa a ficar amigo desse Dr. Campos, porque ele vai fazendo várias e várias apresentações para casa, para as famílias e os amigos do Dr. Campos, né? Ele vai ficando amigo do Dr. Campos e ao mesmo tempo ele tenta puxar o Policarpo para ficar do lado do Dr. Campos, né? Então isso é uma coisa interessante, que você vê o seguinte, o artista aqui da história, que é o Ricardo, é um artista popular, mora na periferia, mas ele tem um conhecimento aí, tem uma sensibilidade artística que é muito elevada e tal, muito refinada, porque ele consegue tocar tanto uma obra erudita quanto uma obra popular,
e a obra popular aí todo mundo gosta, né, e tal. Ele vive sempre à sombra do poder. É interessante ver isso nesse personagem. Ele vive sempre à sombra do poder. Ele vive de fazer assim, dar aulas de violão para o Policarpo Quaresma, que trabalha lá na Arsenal de Guerra, de fazer festas para o General Bernays, né, que é um cara aí da alta hierarquia do exército. E quando ele vai para o interior, ele vive de fazer festas para o grande politicão lá, que é o Dr. Campos, né? E aí, enquanto ele está se aproximando da política, o Ricardo, o Policarpo, ele está assim, trabalhando na terra. E é engraçado que o Policarpo ele traz um monte de instrumento para medir assim, o nível da chuva e tudo. E os agricultores, os lavradores que ele contrata para ajudar eles, tipo o Anastácio, que é um ex-escravo, e o Felizardo, que é um cara, um sitiante ali perto, né? Eles assim, eles riem do cara, porque tipo, eles sabem que aquilo não vai funcionar. Eles sabem quando vem a chuva ou não, só vendo assim o comportamento dos pássaros, né? Então é um confronto entre essa visão aí científica, né, que vem de fora, e a visão do pessoal da Terra, que é baseada na observação, né? O Policarpo ele começa a trabalhar, só que é muito duro o trabalho no campo, ele acaba se extenuando muito e a irmã fica preocupada. A irmã se mudou para o sítio junto com ele, né? A irmã fica preocupada, né? Nesse meio tempo, o Policarpo ele consegue colher abacate, só abacate, de tudo que ele plantou, milho, feijão, outras hortaliças aí, ele só conseguiu colher abacate. E ele vai lá pro rio para vender o abacate, e aí o cara acaba dando um golpezão nele. Acaba que pro o Policarpo mandar pelo trem os abacates para serem vendidos no Rio, ele gasta quase todo o dinheiro no frete, entendeu? Mas o Policarpo fica contente, ele fala, eu consegui extrair algo da terra e tudo mais, porque o Policarpo ele não quer usar adubo, ele acha que a terra brasileira ela é fértil o suficiente. E de fato, isso é comprovado. O Lima Barreto ele critica em alguns momentos. Existem terras mais férteis e o adubo pode ser utilizado sim, depende, não é toda a terra que é fértil em todo lugar do Brasil, né? Então aí já é uma crítica a esse patriotismo que ele fica meio cego à realidade. Assim como o Policarpo Quaresma, na primeira parte, ele diminuiu o tamanho do rio Nilo para poder exaltar o rio Amazonas, nesse momento também você vê que o Policarpo ele tem essa questão, né, de tipo, ele às vezes é meio surdo e mudo para algumas coisas que vão contra a convicção dele, né, patriótica. E aí o Policarpo, ele tá lá lutando nessa lide diária aí com a terra, quando uma certa noite ele ouve assim, entre o coachar dos sapos lá na fazenda, um barulho de alguma coisa sendo cortada, esmigalhada e tal. Ele fica assim meio cabreiro, ele vai lá na cozinha, tá tudo apagado, ele acende lá o candeeiro, quando ele vê, rapaz, um monte de formiga, um monte de saúva, mano, aquela formiga brava, né, que é grande, né, que a ferroada dói pra caramba, mordida dói pra caramba. E aí tanta formiga no chão da cozinha, levando lá o que ele tem de feijão e milho na despensa, que ele diz que o chão tá todo preto, assim, todo tomado pelas formigas, e elas começam a ferroar ele, assim, direto, né? Ele tenta matar uma, 3, 4, 5, 100 e não consegue, né? Aí ele tem que gastar o dinheiro comprando os inseticidas, os venenos, para poder matar as saúvas. E aí quando começa a florescer e a criar os frutos das outras plantas lá do sítio do Policarpo, as saúvas começam a atacar os frutos, começam a pegar, a morder, a estragar a plantação do Policarpo. O Policarpo fica doido, meu amigo. Ele fica, pô, e agora, né? E inclusive é aqui que tem a famosa frase aí que depois se tornou parte do ditado popular, que ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil, né? É meio mais ou menos isso que ele afirma, mas de tanto que o pessoal foi repetindo, acabou ficando nesse termo, essa frase, né? Que ele fica assim, ele acha que é uma guerra invisível contra as formigas que não deixam o Brasil para frente. E aí ele vai ter um choque de realidade, porque acontece o seguinte, você lembra que eu falei que o Ricardo se envolveu com a política local, municipal, do Dr. Campos? Então, para o pessoal da política local, o Policarpo é um cara que é necessário tomar um lado, uma posição. Ou ele está a favor do Guariba lá, ou ele está a favor do Dr. Campos, porque é o seguinte, o Policarpo ele é um sitiante, e nesse momento aqui na Primeira República, os sitiantes, a maioria deles fazendeiros que tinham títulos de coronel da Guarda Nacional, eles que deveriam cuidar dos eleitores, entendeu? Eles que deveriam levar o pessoal pobre lá, que ficava no entorno das fazendas dele, para votarem, de preferência votarem nos candidatos combinados
pelo coronel. Tipo, ó, vocês vão votar aqui tudo no Dr. Campos, porque eu tô te dando aqui roupa, tô te dando um monte de coisa. E se você votar no Dr. Campos, eu te dou mais coisa no próximo ano. E esses candidatos aí, eles eram combinados dos coronéis que ficavam nas prefeituras, nos municípios, com os governadores. E os governadores combinavam o candidato para a presidência com o presidente anterior, entendeu? Então esse sistema aí que você arranja aí tudo, né? Todos os candidatos são decididos antes da eleição e sem você pedir assim a sem você questionar qual é a vontade do povo, é o coronel que decide, é o governador que decide, é todo mundo aí que está ligado ao presidente que decide. Isso a gente chama de coronelismo, certo? E isso foi muito presente na Primeira República. Então você vê aí nesse livro mais um traço marcante da Primeira República, né? Que é o coronelismo. Então, o Policarpo, ele é visto como uma figura que tem que participar desse coronelismo. Para o Dr. Campos ou para o Guariba. Ele tem que decidir um lado, ele não pode ficar alheio a tudo isso. Porque o Policarpo, o pessoal espalha lá na região, que ele conheceu o Marechal Floriano, ele é amigão do Floriano, do presidente. Então, você ter o Policarpo do seu lado é como você ter o presidente por tabela. E aí vai o Dr. Campos lá, o Dr. Campos fala, ó, quando o senhor vai poder aqui dizer que teve eleições aqui no entorno do seu sítio, que todo mundo votou no meu candidato. Ele diz, não posso fazer isso não, meu amigo, não teve eleição aqui, eu não vou pedir para eles votarem em tal candidato, eu tô alheio disso tudo, me bote fora dessa, né? Como diz o Patropi lá, me inclua fora dessa, né? E aí o Dr. Campos fala, não, tudo bem. Logo no outro dia, chega uma intimação do governo municipal dizendo que ele tinha que capinar a estrada de barro. Aí depois chega uma outra intimação do adversário do Dr. Campos, né? O Dr. Campos é da situação, é o cara que está comandando a prefeitura. Aí chega uma intimação do adversário do Dr. Campos para o Policarpo, dizendo que ele tem que pagar uma multa por causa que ele está vendendo os produtos lá para a capital, sem dar porcentagem aí para a prefeitura de Curuzu e tudo mais. Aí começa a atacar o Policarpo nos jornais, zombando dele, lembrando que ele era o doido que escreveu lá o requerimento em tupi. Então o Policarpo fica assim, pô, meu Deus. Aí quando ele percebe tudo isso acontecendo, ele se lembra, né? Vem na cabeça dele, então, toda aquela imagem de miséria lá. Por que os caras não plantavam nas suas casas, nas suas propriedades, né? Se a terra era boa? Por que o pessoal não avançava? Por que os agricultores eles não conseguiam plantar e vender e adquirir uma boa condição de vida? Então, ele tem esse deslumbre aí dessa situação, depois que lê essas intimações do poder público, para dizer o seguinte, o Brasil não avança porque o governo não permite que os pobres avancem, né? Que você explore os recursos naturais brasileiros, né? Que a coisa funcione de forma ordenada, né? Em um dado momento aqui, a Olga, que é afilhada do Policarpo, ela vai visitar o padrinho, e aí ela tá lá conversando com o Felizardo, né, que é o cara que trabalha lá na lavoura com o Policarpo, e ela pergunta, né, você por que não planta para você? Aí ele diz, coaçar, dona, que é que a gente come? O que plantar ou aquilo que a plantação der em dinheiro, ué. Sá, dona, tá pensando na coisa que a coisa é outra. Enquanto planta cresce, então, coaçar, dona, não é assim. E deu uma machadada lá no tronco, enquanto ele estava trabalhando, que ela estava conversando com ele. Terra não é nossa. E formiga? A saúva. Nós não tem ferramenta. Isso é bom para italiano ou alemão, que o governo dá tudo, o governo não gosta de nós, né? Isso daqui é uma crítica do Lima Barreto à política de imigração, né, do governo brasileiro. Desde a época do Império, o governo brasileiro estava comprometido em chamar trabalhadores da Europa para virem trabalhar no Brasil. Os imigrantes, a maioria italianos ou alemães. Alemães. Essa foi terrível, hein? E aí, o que acontece? Essa política aí diz que a ausência de braços para trabalhar no Brasil. O pessoal estava criticando, dizer que não tinha tanta gente para trabalhar no Brasil. E na verdade tem, né? Tanto que ele fala aqui, ó, pela primeira vez notava que o self-help, que é a autoajuda do governo, era só para os nacionais. Para os outros, todos os auxílios e facilidades, não contando com a sua anterior educação e apoio dos patrícios, né? Quer dizer o seguinte, não é que não existe braços para trabalhar no Brasil, é que o governo brasileiro quer certos braços. Por que
o governo brasileiro quer esses braços aí estrangeiros, italianos ou alemães? Porque tinha essa ideia, você lembra que a gente já falou isso antes, de que o europeu ele é superior por causa do sangue, não é porque ele inventou as máquinas, ele criou a Revolução Industrial. É o sangue, é a raça. Então, desde a época do Império, o governo brasileiro incentivou essa política de branqueamento do brasileiro, que é trazer os italianos, os alemães para ficarem aqui, né, reproduzirem, até o momento que o Brasil vai ser a maior parte dele branca, né? E por isso o governo estimula eles ficarem no campo. Eles não podem voltar para a Europa, eles têm que ficar aqui, ó. Vou te dar enxada, vou te dar um monte de subsídio aí, né? Isso começou na época do Império, com Dom Pedro II, e durante a República continuou, porque os valores continuaram. Que valores são esses? O brasileiro, ele não presta, porque ele é mestiço por excelência, né? A maioria do brasileiro é mestiço. E como só o europeu que se desenvolve porque é europeu, porque é branco, porque tem o sangue branco, então o brasileiro tem que ser modificado, né? Exemplo do que foi feito na Argentina, né? E isso da Argentina a gente pode até falar depois em outro vídeo, que é uma questão muito mais complexa e dolorosa, né? Mas aqui fica patente essa crítica do Lima Barreto a essa política de imigração, né? Ao governo brasileiro que quer que as pessoas sejam patriotas, mas ele mesmo não é patriota, ele mesmo desmerece a sua cultura, ele mesmo desmerece o trabalhador nacional. A política impede que o Brasil desenvolva, né? Se você for trocar em miúdos aqui. E aí o Policarpo, ele começa a criar consciência de que o que falta para o Brasil dar certo é a gente ter um novo tirano, olha aí, né? Vamos lembrar aí os tempos de hoje, né? O que falta para o Brasil dar certo é ter alguém com um pulso firme, alguém que vai, assim, pegar esses corruptos aí, como o Dr. Campos e o senador Guariba, e forçar eles a trabalharem pelo Brasil, pela vontade desse soberano aí, desse salvador da pátria. E aí, nesse momento que o Policarpo está tendo essas ideias, assim, tipo, o Brasil precisa de medidas mais autoritárias, pulso firme, né? Chega a notícia pelo Felizardo, que está trazendo um jornal que veio da capital para o Policarpo, de que começou uma guerra. O Felizardo mesmo estava fugindo para o meio do mato para não ser recrutado. Começou uma guerra, é a Revolta da Armada, que a gente falou no outro vídeo, que vai ter o card aqui em algum momento, né? Revolta da Armada começou, e aí o Policarpo falou, é isso, é disso que o Brasil precisa. O Floriano agora vai ter mais poder na sua mão. Então ele vai lá, telegrafa para o Marechal Floriano e fala, ó, peço energia, sigo já. E ele vai se candidatar para lutar na guerra, na Revolta da Armada. Enquanto isso, na capital, no Rio de Janeiro, os amigos do Policarpo estão meio assim, eles estão a favor do Floriano, em sua maioria. Alguns realmente querem uma ditadura, outros estão mais pela questão do dinheiro, né, porque é o Marechal que paga o salário deles, o ordenado deles, e tem alguns como o Albernaz que não estão nem aí, tipo assim, eles estão a favor porque estão a favor, ele não procura se formar. O próprio amigo do Policarpo, o Polione, o pai da Olga, ele diz aqui, o Lima Barreto, o narrador, que ele está no mutismo imprudente, ele não fala nada contra a favor. Mas chega um dado momento aqui, ó, que a Olga, ela começa a falar com o pai e com o seu marido, porque ela se casou nesse capítulo aqui com o Dr. Armando Borges, e ela diz o seguinte, né? Primeiro, o doutor, né, que é o marido dela, Armando, fala o seguinte, né? Mas não há tal, disse o doutor, é o dever de todo patriota que tem a idade, 40 e poucos anos, não é lá velho, pode ainda bater-se pela República. Ele está comentando sobre Policarpo 40. Policarpo tem 40 e poucos anos e se candidatou aí para trabalhar do lado do governo. Então ele está dizendo, ó, é o dever de todo patriota que tem a idade, 40 e poucos anos, não é lá velho, pode ainda bater-se pela República. Aí o sogro dele diz, mas não tem interesse nisso. E há de ser só quem tem interesse que se deve bater pela República, né? E aí a moça diz, de certo. E vem você com suas teorias, filhinho. O patriotismo não está na barriga, diz o pai para a filha, né, para a Olga. Aí a Olga se zanga, ela fala assim, mas vocês só falam em patriotismo? E os outros? É monopólio de vocês o patriotismo? Quer dizer, ela está dizendo o seguinte, que os revoltosos aí que estão querendo que o Floriano saia do poder, porque ele está meio autoritário, eles também não estão sendo patriotas, exigindo que esse cara saia do poder? Porque é o seguinte, ela vai mencionar aqui as atrocidades do Floriano no Sul e no Rio. Que atrocidades são essas no Sul? Isso a gente vai falar no próximo vídeo, tá, gente? Mas fiquem com isso aí, atrocidades do Sul cometidas pelo Floriano Peixoto, beleza? Porque é o seguinte, o vídeo ainda está muito longo, mas praticamente a segunda parte termina aqui, certo? Então, a gente se vê depois, beleza? Tchau, minha gente!